Olá, queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu quero falar sobre um assunto que tem tomado notoriedade nesses últimos dias de uma forma mais ampla em nosso país, mas é um assunto que já vem sendo discutido de longas datas, é o aborto. Eu quero dar aqui algumas ideias para que você até possa embasar aí a sua defesa, se você compartilha da mesma opinião que a minha. O primeiro dos direitos naturais do ser humano é o direito de viver. O primeiro dever do ser humano é o de defender o seu primeiro direito, ou seja, defender a vida. Então, primeiro direito, direito de viver. Primeiro dever, defender a vida. O mais elementar direito é o de nascer. Direitos como liberdade, educação, saúde, cidadania, justiça e etc. só podem de fato acontecer ou vir a acontecer na vida de alguém se este tiver o direito de nascer. Se lhe for negado o direito de nascer, automaticamente todos os outros direitos de um ser humano são negados a partir do momento que é quebrado o direito de nascer. Aqueles que são favoráveis ao aborto, eles utilizam-se dos mais variados argumentos para embasar a sua opinião e defender a sua ideia, que na minha opinião criminosa, para legalização do aborto. Está para ser julgado no STF e eles estão defendendo dessa seguinte maneira. E eles utilizam argumentos como o direito da mulher sobre o próprio corpo. Nós já vamos entender um pouco disso. Eles falam sobre condições socioeconômicas, falam sobre problema de formação fetal, falam também sobre gravidez indesejada, rejeição do filho pelo pai. E aí as demais coisas que utilizam de argumentos até falar sobre as questões precárias onde são realizados os abortos. Então, na minha opinião, eles querem tornar legal uma prática criminosa, o qual, claro, nós não podemos aceitar. E eu não estou falando nem apenas como cristão, mas como cidadão agora. Nós não podemos aceitar isso. Não podemos defender isso, porque eu entendo que se eu tive o direito de nascer, eu não posso tirar o direito daquele que ainda não tem defesa. Eu preciso defendê-lo e assim precisamos ser nós, precisamos defender essa causa. A lei acerca do aborto de 7 de dezembro de 1940, a lei número 2848, diz que não se pune o aborto praticado por médico, mas entenda, o aborto necessário, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Então, existe um risco claro da gestante vir a entrar em óbito. E nesse momento, então, utiliza-se desse meio, tendo de abortar, se há um risco claro e evidente na vida da gestante. Por que se faz isso? Utiliza-se, então, a vida que já construiu uma história, que já escreveu uma história, que já tem todo um legado escrito. E aí você, para salvar, tem que escolher, optar entre salvar uma vida e a outra, mas é apenas nesse caso. Então, você salva a vida da gestante, tá certo? Agora, a ciência, falando sobre o aborto, ela diz o seguinte, Bradley Payton, em seu livro Human Embryology, o feto não é apenas uma massa celular viva, nem um simples pedaço do corpo da mãe, mas um ente autônomo que depende da alimentação materna. Então, é a ciência que está dizendo. Jeremy Lejeune, ele diz assim, ele é especialista em genética e afirma: a vida começa na fecundação, quando os 23 cromossomos masculinos transportados pelo espermatozoide se encontram com os 23 cromossomos do óvulo da mulher. Todos os dados genéticos que definem o novo ser humano já estão presentes.
A fecundação é um marco do início da vida. Daí para frente, qualquer método artificial para destruí-lo é um assassinato. Então, a própria ciência declara que a partir do momento da fecundação, qualquer tentativa de destruir esse feto é um assassinato, porque já foi estabelecido o início da vida. Agora, vamos olhar um pouquinho o porquê muitos abortos acontecem. A grande maioria dos abortos acontecem pela promiscuidade, pela libertinagem, pelo sexo sem compromisso, pela falta de comprometimento com a vida e com a própria vida muitas das vezes. As pessoas tratam as coisas de maneira como se não tivesse amanhã, não tivesse responsabilidade, e agora então querem legalizar essa lei para abortar com o objetivo de que teve uma noite qualquer, gerou uma gravidez, então vai e aborta, que não tem problema, porque a mulher tem direito sobre o seu corpo. Mas uma criança, um feto gerado, não é simplesmente uma sequência do corpo da mulher. Um feto gerado é uma outra vida que está colocada dentro da mulher. Ela apenas está por um processo que dura 40 semanas aproximadamente, e após isso, essa vida se tornará independente no sentido natural da vida. Ela vai respirar, vai se alimentar, vai ter que ter os seus direitos, mas a partir do momento da fecundação, o início da vida já começou. Então, que direito? Que direito a gente está falando? Se vamos falar de direito sobre o corpo da mulher, e o direito da criança? Não tem o direito de nascer? Não tem o direito de viver? Não tem também os direitos de ter as suas escolhas no futuro? Mas se eu estabeleço a quebra da vida dela no ventre materno, aí eu estou sacrificando, matando todos os direitos de um ser humano. Milhares e milhares estão sendo feitos, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, o que obviamente vai gerar no final dos tempos o julgamento da parte de Deus. Isso é outro assunto para tratar. Mas a Bíblia, no Salmo 139, verso 16, a Bíblia diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Quando Deus faz o chamado ao profeta Jeremias, em Jeremias capítulo 1, verso 5, Deus diz assim: antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Ou seja, Deus já estabeleceu a vida lá dentro e o propósito. Quando o homem interfere nesse processo, o homem está quebrando, matando uma vida e interferindo no processo humano, no processo divino, melhor dizendo, que Deus já estabeleceu um projeto para a vida daquele ser humano, para a vida daquela criança que está nascendo, que está sendo gerada, que vai nascer. Deus colocou no ventre, Deus estabeleceu um projeto. É assim que ele diz ao profeta Jeremias. Jeremias não foi chamado simplesmente para ser profeta depois, mas Deus o conheceu e santificou, ou seja, separou ele antes mesmo dele sair da madre. O senador Magno Malta disse algo interessante. Como pode uma bactéria ser considerada vida em Marte e uma batida de coração aqui não? Então é para você pensar, é para você refletir. Você defende? Você é a favor disso? Ou você simplesmente prefere não opinar? Fique com essa reflexão. Eu sou a favor da vida.
eu defendo a vida. E o princípio da vida está no ventre materno a partir da fecundação. Isso é a própria ciência, além da Bíblia, que diz. Deus abençoe a sua vida, um grande abraço, fique na paz do Senhor.